Faça o dinheiro trabalhar para você mesmo. Como assim? Neste tutorial, irei te dar umas dicas. Ganhar um bom salário não é garantia suficiente de ter um futuro financeiro estável. Na verdade, isso dependerá de como você lida com o dinheiro que recebe. O costume de gastar tudo que se recebe pode acabar te deixando em maus lençóis, de forma que se torna necessário poupar e obter rendimentos com isso. É nesse momento que uma pergunta vem à tona: como fazer o dinheiro trabalhar para você? Conhecendo bem a fase da vida em que você se encontra e definindo metas e objetivos, é possível estabelecer estratégias para escolhas de investimentos que farão seu dinheiro render de forma satisfatória. Desta forma, você poderá conquistar a tão sonhada independência financeira que te proporcionará uma vida mais tranquila e confortável. Os recursos que você recebe sem precisar dedicar grande parte do seu tempo são chamados de renda passiva. Alguns exemplos desse tipo de renda são os direitos autorais e os juros provenientes de investimentos. Pode até parecer um sonho distante ganhar dinheiro desta forma, mas é totalmente possível e mais simples do que aparenta. E para viver de renda passiva, é preciso que você se dedique um pouco mais no início e conforme o tempo passa, há menos necessidades de esforços. Em breve, você terá o conforto e segurança que sempre desejou, cada vez mais perto de sua dependência financeira. A renda ativa é o oposto da passiva, pois os ganhos originados são a partir do resultado de um trabalho executado. São exemplos de renda ativa o seu salário, honorários cobrados de clientes, né, comissões em vendas, etc. O grande risco de depender de renda ativa é que, caso você fique impossibilitado de trabalhar, por alguma razão, o dinheiro pode parar de entrar em sua conta bancária. O problema fica ainda maior no caso de profissionais autônomos, visto que não estão protegidos pela legislação trabalhista. Por esta razão, ter mais renda passiva e menos ativa traz segurança para a sua vida financeira, sendo um complemento para as suas receitas cotidianas. Você não alcançará a independência financeira do dia para a noite. Para isso, é preciso fazer um planejamento a longo prazo. Portanto, não deixe para amanhã e comece agora mesmo. Trace seus objetivos, atribuindo a eles os respectivos valores e data para a conclusão. Feito isso, procure estudar os investimentos disponíveis no mercado financeiro, levando em consideração o tempo que você deixará o dinheiro aplicado. O tempo de investimento funciona como uma mola propulsora para os lucros de sua renda passiva, pois opera por meio dos juros compostos. Isso quer dizer que, quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, o mesmo será remunerado de forma cada vez melhor. Por exemplo, se você aplica 300 todo mês em um título que rende 0,5% ao mês, ao fim de 5 anos você terá cerca de 21 mil acumulados. Passados 10 anos, essa quantia sobe para 50 mil. Nos primeiros 5 anos, o rendimento foi de cerca de 3 mil, enquanto nos últimos 5 anos o rendimento aumentou aproximadamente 14 mil. Deu para ver que vale a pena? Não é mesmo? A regra de ouro dos investimentos é não colocar todos os seus ovos numa cesta só. Portanto, diversificar é fundamental para minimizar o risco das suas aplicações. Quando você varia seus investimentos, aumenta suas chances de sucesso. Sendo assim, procure formas inteligentes de alocar seus ativos, jamais optando por apenas um. Ao dividir seu dinheiro em várias aplicações, você cria uma compensação entre ganhos e eventuais perdas, que pode se dar em forma literal no caso de queda de ações, por exemplo, ou
perda de oportunidade de rendimentos maiores quando se gasta todo o capital disponível em um título e percebe que, se tivesse escolhido outro, lucraria mais, equilibrando seus resultados. Existem algumas boas práticas para a alocação correta de capital. É por isso que você precisa criar um plano de investimentos. Com isso, vamos à próxima dica. Se você está almejando bons rendimentos, não deve escolher investimentos ao acaso. É preciso considerar quais são os objetivos de forma mais clara possível. Só assim você poderá entender como alocar os investimentos. O primeiro passo é definir o percentual que você vai investir em renda fixa ou variável. Depois, é hora de estipular quais ativos serão escolhidos em cada categoria e só então você vai dividir o valor a ser investido em cada modalidade. Atente-se sempre aos riscos dos produtos que você escolhe e faça aplicações mensais para ter equilíbrio na sua carteira de investimentos. Na busca como fazer o dinheiro trabalhar para você, fatalmente você vai se deparar com os fundos de investimento, como por exemplo os fundos imobiliários. Eles são uma maneira de os investidores se reunirem para investir em algo que, sozinhos, dificilmente teriam condições ou oportunidade para tanto. Os ativos são adquiridos por meio da corretora e administrados por um profissional qualificado para gerir e administrar os investimentos, que podem ser tanto de renda fixa quanto de renda variável, em troca de uma taxa de administração. Essa terceirização da tarefa de gestão regulada por um órgão governamental chamado CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável por fiscalizar a política de investimentos, taxas e riscos dos fundos. Se o seu perfil de investidor é do tipo arrojado, mas lhe falta o conhecimento suficiente sobre o mercado de capitais para correr maiores riscos com segurança e quer diversificar a sua carteira de ações, considere esta opção de investimento. Para resgate, antes da data padrão estipulada no regulamento do fundo, é cobrado a chamada taxa de saída, incidente sobre o valor a ser resgatado. Além disso, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é taxado para o caso de aplicações resgatadas antes de completarem desde a data do início do investimento. Os fundos com prazo mais curto rendem a taxas indexadas ao CDI ou à Selic. Os certificados de depósito bancário CDM são títulos emitidos por instituições financeiras usados para operações com os clientes. Trata-se de uma categoria que proporciona rendimentos com taxas de juros fixos ou variáveis, sendo que a maior parte das transações tem liquidez diária. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic negocia títulos públicos. A taxa Selic representa a mediana do índice de negociação desses títulos. A função dessa taxa é atingir um valor próximo aos dos grandes bancos, e a principal vantagem desse sistema é a facilidade de transformar seus ativos em dinheiro, ou seja, a alta liquidez. Para escolher um fundo de investimento adequado, preste atenção não só na taxa de administração cobrada, como também no índice Sharpe, que mede a relação entre o risco e o retorno do investimento. A Bolsa de Valores é um mercado online onde vários produtos financeiros são negociados. Entre eles estão ações de empresas de diversos setores e portes. Para fazer o seu dinheiro trabalhar para você por meio de aplicações em ações, é preciso, antes de mais nada, saber se você está disposto a correr riscos maiores para a obtenção de maiores rendimentos. O percentual do seu capital a ser aplicado em ativos de renda variável é dado pela regra do 100. Saiba que esse tipo de investimento pode render ótimos lucros, tanto em operações diárias, day trade, como também no longo prazo. Conheça algumas vantagens de investir em ações. Trata-se de uma operação muito segura, uma vez que só pode ser feita utilizando os serviços de uma corretora de valores, responsável pela intermediação entre o investidor e a bolsa. É acessível já que há um aporte mínimo inicial
e não há necessidade de realizar mais depósitos mensais. E é de simples acesso, bastando possuir uma conta ativa em qualquer corretora de valores credenciada junto ao Banco Central para que entre no home broker e adquira os ativos. Se está buscando possuir uma carteira de investimentos eficiente, deve-se atentar aos ativos imobiliários. Dentre as formas de investir neles, uma das mais acessíveis é adquirir cotas de fundos imobiliários. Assim como as ações, tais cotas são negociadas na bolsa de valores através de um home broker e podem ser adquiridas e vendidas diariamente. Tratando-se de um tipo de investimento de renda variável, é importante que se estude bem o assunto para que faça a escolha correta dos fundos. Atenta-se às mudanças do mercado. Quando uma pessoa se dispõe a se tornar uma investidora consciente, deve assumir para si a responsabilidade de manter-se informada sobre as novidades e tendências do mercado financeiro. Boas opções hoje podem perder o valor amanhã, bem como o que não parece promissor em determinado momento pode passar a galinha dos ovos de ouro no momento seguinte. A taxa Selic nunca esteve tão baixa, de forma que os investimentos atrelados a ela ou a CDI estão rendendo bem menos do que já renderam poucos anos atrás. E quando o assunto é renda variável, o olhar no presente e no futuro se torna crucial para que não corra perca de dinheiro investido. Muitas vezes a correria do trabalho e as agendas cheias fica difícil parar para estudar sobre investimentos, mas ao contrário do que se pensa, não é necessário lançar mão de muito tempo para aprender como fazer o dinheiro trabalhar para você e ter um controle saudável de seu patrimônio. Caso tenha maiores dificuldades, sempre existe a possibilidade de recorrer aos serviços de uma assessoria de investimentos. Como vimos, existem várias formas de fazer seu dinheiro render. Basta se manter informado sobre as mais diversas opções do mercado, considerando seus objetivos, receios e anseios, a fim de escolher os melhores investimentos para curto, médio e longo prazos. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações.